Começa agora, na programação da Rádio Cidade FM, o programa da Igreja Universal dos Dons de Deus. Palavras sábias do nosso Senhor Jesus Cristo. A apresentação, Pastor Paulo. Tu que pregaste as rosas e não mostraste os espinhos, quando vierem as provas, cristão, deixa o caminho. Quem sai em busca de flores onde não tem, acaba encontrando as dores, esses espinhos também. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nem valor ela tem. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nem valor ela tem. Pregues facilidade para o caminho do céu. Se não houver santidade, o cristão jamais verá Deus. Pastor que usa cajado ao conduzir as ovelhas, será bem recompensado quando ao Senhor devolvê-las. Ouvintes amigos da Palavra de Deus, nós estamos apresentando nesse momento o programa da Igreja Universal dos Dons de Deus, a hora da verdade e palavras sábias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos como presidente desse ministério da Igreja Universal dos Dons de Deus o pastor José Valto de Brito, sendo que a sede desta igreja ela é em São Paulo, a rua Cessi Micheloni. E nós queremos mandarmos uma saudação a todos os amigos, a todos os ouvintes, inclusive ao pastor José Valto, presidente desse ministério, e a toda a sua família. E também a todos os ouvintes que estão na sintonia desse programa. Nós mandamos um abraço, uma saudação lá para São Paulo, para os amigos. No caso, quero falar com o jovem Anderson, você que grava sempre esse programa, continue gravando e continue colocando na internet. Mando um abraço para você, que Deus abençoe você, continue fazendo esse trabalho. E também para o seu irmão Andrei, e também para a Sueli, e também para o Reinaldo. Alô, Reinaldo, um abraço para você. E também um abraço para a Sueli, que Deus abençoe a todos aí. E também para o Marcos, para a Kátia. Nós mandamos uma saudação para o Mateus, para o Rodrigo, e também para o Gabriel. Alô, Gabriel, um abraço a você, Gabriel, juiz nessa cabecinha aí, que Deus abençoe você. E também
o jovem Jonatas. Alô, Jonatas, um abraço a você também. Para Silvânia, Pastor Nicodemos, Viviane, Leidiane, o Marcos, Juninho. Também mandamos uma saudação para o Eliseu, para a Marta, sua esposa. Um abraço a todos aí em nome de Jesus Cristo. E nós darmos continuidade nesse programa. Nós vamos ouvirmos um hino aqui para o seu elevo espiritual, e em seguida nós vamos dar continuidade nesse programa. Vamos falarmos mais um pouquinho a respeito da palavra de Deus. É uma necessidade falarmos do grande amor de Deus e falarmos aqueles que não têm o conhecimento, para que venham ao conhecimento. É o que Deus se agrada, que todos venham ao conhecimento da palavra de Deus. Então vamos ouvir o hino para o seu elevo espiritual. Ouça então, que Deus abençoe, e nós retornaremos. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há
Ouvintes amigos, nós estamos apresentando o programa da Igreja Universal dos Dons de Deus, a hora da verdade e palavras sábias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós mandamos também uma saudação lá para Amaporã, para Eupídio, o pai do pastor da Igreja Universal dos Dons de Deus lá em Amaporã, e também para o Dedé lá em Mato Grosso. Alô, Dedé, estamos mandando uma saudação para você, para o seu irmão Floriano. Que Deus abençoe a vocês, também para o Nego, seu irmão, e para toda a igreja. Um abraço, que Deus abençoe a todos. Continue nessa fé, que Deus te ama. E nós vamos, nesse momento, entrarmos aqui um pouquinho na palavra de Deus. Vamos falar um pouco do grande amor de Deus. Tem muitas pessoas que não conhecem quem é Jesus. E é necessário que você venha conhecer quem é Jesus. E também qual é a finalidade que ele veio a esse mundo. Porque muitas pessoas não têm o entendimento. Simplesmente pensam que Jesus veio dar uma passeadinha aqui nesse mundo, mas não é nada disso. O Senhor veio porque Ele te ama. Ele amou o mundo de uma maneira muito grande. Ele amou a humanidade e por isso, para que a humanidade não viesse a se perder, Ele veio, desceu da sua glória. Ele estava entre os anjos, arcanjos, querubins, e Ele desceu para dar vida à humanidade, porque a humanidade não tinha mais o direito da salvação, então Ele veio com essa finalidade. Mas nós vamos falarmos um pouquinho hoje, nesta noite, a respeito desse pacto que Deus fez com o homem. A Bíblia nos relata que Deus apareceu a Abraão. Ele disse para ele: Abraão, anda em minha presença e seja perfeito. E eu farei um pacto, um concerto contigo. E será o pai de multidões de nações, multidões de povos. E então Abraão obedeceu a palavra de Deus. E Deus fez esse pacto com ele. E Deus se agradou muito da fidelidade desse homem. Mas Deus tem feito outros pactos atrás também, com outros homens, mas houve homens que não honraram o pacto que Deus fez. E nos dias de hoje também, esse mesmo Deus, Ele continua querendo fazer um pacto com você. Ele continua querendo fazer um tratado com você, para que você um dia possa entrar nos céus pelas portas, para que você não venha perder a sua alma, porque só existem dois caminhos, salvação e perdição. E então, meu amigo, Deus quer fazer um pacto com você. Lembra-se do pacto que Ele fez com Abraão, e Abraão honrou o pacto que Ele fez com ele. Deus fez um pacto com Noé também, e Noé honrou também o pacto que Deus fez com ele. Então o homem tem que procurar fidelidade, para que Deus possa lhe honrar, porque o homem é muito falho, mas ele tem que procurar fazer um concerto com Deus e andar em comunhão com Deus, porque esse pacto é feito através de uma comunhão, de uma obediência. Nós vemos o que aconteceu com Adão e Eva. Ele fez um pacto também e disse: olha, vocês, para Adão e para Eva, vocês não comam desse fruto do meio do jardim. E eles obedeceram e comeram. O que aconteceu? Pagaram um preço muito alto. Pagaram um preço muito alto. E agora Deus fez um pacto com Noé, na destruição do mundo com água.
E Noé obedeceu a Deus, e Deus salvou a ele e a sua família. Ele foi o escolhido para que Deus não destruísse totalmente a humanidade da face da terra, porque Deus estava realmente com vontade de acabar com a humanidade, porque Deus havia se arrependido de ter feito o homem, pela dureza do coração do homem, pela rebeldia, pela desobediência. E até nos dias de hoje o homem ainda continua rebelde, não querendo obedecer a palavra de Deus, não querendo honrar a Deus, sendo que Deus é aquele ao qual tudo fez pelo homem e tudo continua fazendo. Mas, infelizmente, o homem quer ir pelos seus próprios caminhos. Nós vemos que Deus fez aquele pacto de não mais destruir o mundo com água, através daquele sinal do arco-íris. O arco-íris simboliza o Novo Testamento e o Velho Testamento. Então Deus fez um pacto que não destruiria mais o mundo com água, e Ele tem cumprido isso. Cada vez que o arco-íris aparece nos céus, então o homem olha para o arco-íris e Deus também lembra-se do pacto que Ele fez com o homem. Mas nós vemos outros e outros pactos que Deus tem feito, e os homens têm desonrado, não querem obedecer à palavra de Deus, não querem andar pelos caminhos que o Senhor tem ordenado, mas, infelizmente, entrarão em condenação e em juízo se não obedecerem. Nós vemos, está escrito na palavra de Deus, no livro de Amós 3:7, porventura acontecerá alguma coisa numa cidade, sendo que primeiramente Deus não revele, Deus não avise aos seus santos e aos seus profetas? Primeiramente Deus avisa para que depois venha acontecer, porque Deus ama o homem e Ele não quer que o homem fique inocente, sem saber daquilo que está para acontecer. Então Deus revela para o profeta, Deus revela para o homem de Deus, que está em comunhão com Ele. Como no caso nós vemos quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, Deus mostrou para Abraão, e ele clamou ao Senhor, e Deus poupou lá Ló e a sua família. E nós vemos em outros casos, ainda nos dias de hoje mesmo, Deus fala, Deus orienta, para que o homem venha se escapar do mal. Por quê? Pelo grande amor de Deus para com a humanidade. Mas, meu amigo, nós vemos diversos pactos que Deus fez com o homem. No caso, Deus prometeu ao povo de Israel, quando eles estavam escravos lá no Egito, que iria levar eles, tirar eles da escravidão e levar eles para uma terra que manava leite e mel. Deus fez um pacto com Moisés. E Moisés, já no fim dos seus dias, Deus fez um pacto novamente com Josué. E disse para Josué: Josué, meu servo Moisés, ele é morto. E a partir de hoje, você é quem vai levar esse povo a Canaã, a terra que mana leite e mel, a terra prometida, porque Deus prometeu e Ele iria cumprir. E assim Deus o fez. E hoje nós vemos o povo de Israel nas suas terras. Eles estão lá em Israel, tido como uma nova nação, porque eles haviam sido dissipados. Eles não tinham pátria mais, porque eles pecaram contra Deus e Deus espalhou eles pelas nações. Mas fora disso,
Hoje, Deus, Ele quer fazer um pacto com você, meu amigo. Você que está me ouvindo, você que ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, Deus quer fazer um pacto com você, porque Ele te ama. E Ele não quer que você venha se perder. Ele quer que você conheça a palavra dEle, a palavra de Deus. E através de você conhecer a palavra de Deus, você venha ter o entendimento. E então, através do entendimento, da sabedoria que Deus vai te dar, você venha a ganhar a salvação e a não a se perder. Porque qual é o motivo que você venha a se perder? Se você não conhecer. A Bíblia nos fala que o homem precisa conhecer. A Bíblia fala para que o homem venha ler a palavra de Deus, e através dele ler a palavra de Deus, ele tenha o conhecimento da salvação. E Jesus disse: fizestes mal não examinando as Escrituras. E o Senhor ainda diz ainda mais: examinai, porque cuidais ter por intermédio da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, a vida eterna. Meu amigo, você está neste mundo, como eu também, este mundo aí de tristeza, de aflições, de angústias, de dores. Mas esse Deus, Ele quer te levar você um dia, como Ele trouxe o povo de Israel lá do Egito, da escravidão. Ele quer te levar você também a uma terra, espiritualmente falando, uma terra que emana leite e mel. Uma terra onde não haverá dores, não angústia, nem tristezas, não haverá choros nem prantos, porque lá será só gozo, alegria, paz e felicidade. Então, meu amigo, nós vamos retornar a falarmos da palavra de Deus, mas vamos ouvirmos mais um hino aí para o seu Eleva Espiritual, e nós oferecemos a todos os amigos, todos os ouvintes que estão na sintonia desse programa, e nós vamos ouvir também depois uma palavra para com a evangelista Vanderlene. Ela vai ler um pouquinho, alguns versículos da palavra de Deus, e vai dar uma explanadinha na palavra, também para o seu Eleva Espiritual. Então vamos ouvir o hino, e após o hino eu dou mais uma saudação, ou seja, um cumprimento, e ela vai dar continuidade. De quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. Até nas cinzas ele clama e Deus atende, lhe protege, lhe defende com as suas fortes mãos. Você é um escolhido e a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê a te falar, Ele é mesmo escolhido. Vão dizer que você nasceu pra vencer, que já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor, e que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor
Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no teu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê a te falar, Ele é mesmo escolhido. Vão dizer que você nasceu pra vencer, que já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor, e que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no teu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel. Sabor de Ouvintes amigos, nós estamos apresentando o programa da Igreja Universal dos Dons de Deus, a Hora da Verdade, palavras sábias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos está te cumprimentando é o pastor Paulo. Nós vamos ouvirmos neste momento uma saudação, uma palavra amiga com a nossa evangelista Vanderlene. Que Deus abençoe e eu retornarei. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Eu quero deixar para a meditação dos irmãos em Isaías 55, versículo 6 em diante. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixai o ímpio o seu caminho, e o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Que os pensamentos de Deus para conosco é pensamento de paz,
para dar aquilo que nós desejamos. Então, voltando aqui no versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. O que é que falta para você buscar ao Senhor? Tudo que tem acontecido não é por acaso. A vinda de Jesus está próxima. Os sinais estão aí para todo mundo perceber. A internet tem tudo. Tem profecias, tem pregações, tem revelações. Então, se você não vai para a igreja, mas você pode ver muitas coisas na internet. Tudo bem que tem muita coisa que não é verdade, mas a maioria é verdade. Procure se inteirar das coisas que estão acontecendo. Nesses últimos dias, nós temos presenciado coisas que aconteceram diferentemente do nosso dia a dia. Eu já tinha escutado um áudio e vi depois como notícia e como vídeo na internet. Antes desse tumulto todo, Deus usou uma pessoa para falar numa cidade chamada Matinhos, no litoral aqui do Paraná. Então essas coisas, Deus usou essa senhora para falar com a igreja. E muita gente já estava sabendo disso, antes da coisa piorar, da situação piorar. Então, as coisas não acontecem por acaso. Não é uma questão só política. É uma questão bíblica. E também Deus está chamando a nossa atenção de várias formas. Muitas vezes você está despercebido, mas Deus está chamando a nossa atenção, porque Ele não quer que nenhuma alma se perca. Olha, o versículo seguinte: deixai o ímpio o seu caminho, e o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. O que Deus quer? Que as pessoas que estão fazendo coisas erradas, coisas más diante do Senhor, que Ele deixe isso, deixe esse caminho mau, que prejudica ele e prejudica o seu irmão, as outras pessoas, a sociedade de um modo geral. Deixai o caminho errado, deixai as coisas erradas, os pecados, os crimes, e se volte para Deus. Por mais que você tenha sido errado, a partir do momento que você chega até os pés do Senhor e fala: Senhor, eu me arrependo, me perdoa, na hora Deus te perdoa. Automaticamente você está perdoado. Se você pedir perdão de coração, pode ter certeza, Jesus te perdoa. O homem pode te apontar, pode te acusar, pode te julgar, mas Deus, Ele te absolve. É só você se arrepender dos seus maus caminhos. Se converta ao Senhor. Procure, faça uma análise da sua vida. O que é que você tem feito para agradar a Deus? Ou o que é que você tem feito que desagradou a Deus? Peça perdão. Deus está pronto para perdoar. Hoje Ele é o teu advogado, mas amanhã Ele vai ser o teu juiz. Se você está vivo hoje, você tem tempo ainda de se reconciliar com Deus. Nós não sabemos daqui a 1 minuto o que é que vai acontecer. Eu estou falando aqui agora, mas daqui a 1 minuto, se Deus quiser me levar, Ele me leva. E aí? Será que eu vou estar preparada para a volta de Jesus?
Jesus pode voltar só para mim, pode voltar só para você e pode voltar para toda a humanidade. Mas todos os dias Jesus volta para alguém, para centenas de pessoas. Então, faça uma análise da sua vida, uma autoanálise. Será que você tem agradado a Deus com as suas atitudes? O que é que a gente tem feito de bom, né? Que Deus possa falar que está se agradando da nossa atitude, né? É para refletir. Mas nunca esqueça que Deus está sempre pronto para te perdoar. É só você se arrepender de coração, né? O ladrão que estava ao lado de Jesus, tinha dois, né? Jesus no meio, tinha um do lado e outro do outro. Mas teve um que no último momento da sua vida, nos últimos instantes, se arrependeu. E o que é que ele ganhou? Ganhou a salvação. Ele se arrependeu. E Jesus falou o que para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque ele ia morrer. E Jesus também, naquele momento, também morreu fisicamente. Por isso que ele falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eles iam para o mesmo lugar. O ladrão ia para o mesmo lugar que Jesus ia. Por quê? Porque ele se arrependeu. E se converteu do seu mau caminho, né? Ele não teve oportunidade de fazer mais alguma coisa, de mudar suas atitudes. Mas ele teve uma oportunidade de se arrepender. E foi o que ele fez. E através disso ele ganhou a salvação. Que você venha fazer uma análise da sua vida, né? Se tem alguma coisa que não está agradando ao Senhor, se arrependa, procure, busque ao Senhor, pergunte a Ele, né, onde é que você tem errado, onde é que você tem falhado. Deus vai te orientar, Deus vai tocar no seu coração quando você for fazer alguma coisa errada. Ele vai colocar o Espírito Santo, ele vai brecar você antes de você fazer alguma coisa errada. Né, que os irmãos meditem nessa palavra, né, Isaías 55, a partir do versículo 6, é todo um livro muito bonito, Isaías, né, que Jesus está às portas, como se diz, como se costuma dizer, ele está às portas, e a Bíblia fala que quem é limpo, que se limpe mais, e quem for sujo, que se suje mais. Mas há tempo ainda de você se arrepender, né? Se arrependa, se converta do seu mau caminho. Jesus está de braços abertos para te perdoar, para você um dia poder morar com Ele no céu. Porque o que adianta sofrer tanto aqui na terra e ainda ir pro inferno, ainda ir para um lugar de sofrimento? Não, já que nós sofremos aqui, né? Já temos os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas provações, e ainda ter que ter que viver eternamente sofrendo. Misericórdia, Senhor, né? Que Deus nos conceda mais oportunidade, né? De nos reconciliar com Ele, pedir perdão dos nossos pecados, procurar fazer coisas que agradam ao Senhor, para que no dia que Jesus chamar, nós possamos subir com Ele para a glória. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Eu vou passar para o pastor Paulo. Ouvintes amigos, nós estamos apresentando o programa da Igreja Universal dos Dons de Deus, a hora da verdade e palavras sábias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Eu, nesse momento, apresento mais uma vez o presidente desse ministério, pastor Josévaldo de Brito, de São Paulo, de Diadema, onde eles têm a igreja sede. Ele é um presidente muito abençoado, muito bom. Que Deus abençoe o pastor Walter e a sua família. E eu quero, nesse momento, dar continuidade à palavra de Deus. Nós ouvimos aí palavras boas, palavras pelo Espírito Santo de Deus, a respeito dos acontecimentos, daquilo que está para acontecer, da vinda do Senhor Jesus. O Senhor, Ele quer que nós falamos da sua vinda. E eu quero vos dizer, também mandar uma saudação aí para a delegacia de Alto Paraná, e a todas as delegacias que estiverem nos ouvindo, aos presidiários, uma saudação a todos os presidiários, também aos policiais que estão na iminência desse trabalho. Que Deus abençoe a todos. Eu quero dizer uma palavra que o Senhor Jesus disse, que os bons não precisam de médicos, mas sim os doentes. E quem são os doentes? Muitas das vezes você pode dizer, poxa, mas mandar uma saudação para os presidiários. Os presidiários estão ali, alguns pela sua rebeldia, outros estão ali por uma prova, passando por uma prova, porque Deus prova o homem também. Muitas das vezes tem alguém ali que está inocente também, não deve mais estar ali. E então, eu quero dizer aos presidiários e a todos aí da delegacia, que Deus ama vocês. E o Senhor Jesus, Ele disse que os bons não precisam de médicos. Isso quer dizer que os bons não precisam, aqueles que se acham bons, não precisam, acham que não precisam da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é um remédio para a vida do homem. É um remédio para a cura da alma, do espírito, e muitas das vezes uma cura também até materialmente. Então eu quero dizer aos presidiários que Deus ama vocês. Seja qual for a sua situação, não desanime, busque a Deus. Deus ama vocês. Deus ama o homem, a todo homem, só que Ele não ama o pecado, Ele não ama as atitudes más do homem, mas Ele ama o homem, Ele não quer que o homem se perca. Então eu deixo essa saudação para todos os presidiários, para todos os policiais. Que Deus abençoe a todos. E eu quero falar a respeito do que está acontecendo nesse país. Muitas das vezes o homem, ele pensa que o que está acontecendo é do próprio homem, mas não. A Bíblia nos relata que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça se Deus não permitir. Está escrito na palavra de Deus que Deus cria. Ele cria o bem, Ele cria o mal. Tudo tem que ter um motivo para que Deus venha agir na vida do homem e da mulher. E nós vemos aquilo que está acontecendo, que vem de Deus. Deus está cobrando da humanidade, do povo brasileiro. Esse povo brasileiro realmente precisam tomar uns puxões de orelha, né? Esta é a realidade. Porque você vai nas igrejas, as igrejas estão vazias. Mas você vai num campo de futebol, o campo de futebol está repleto de torcedores, dando honra aos homens, esquecendo de dar honra a Deus, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda exaltação. Deus, Ele é digno e Ele quer que o homem louve a Ele, glorifique a Ele, exalte a Ele, porque Ele é o Criador desse grande universo. Esse Deus é o Deus do infinito, desta terra e de tudo quanto você possa imaginar, os grandes e os pequenos lumiares, os grandes e os pequenos planetas, tudo criado por esse Deus que tudo pode. E esse é o nosso Deus que nós servimos, e Ele quer de nós o louvor, a glória, a honra, a exaltação. Deus não dá a glória dele aos homens, e os homens estão fazendo ao contrário, estão dando glórias
aos homens e se esquecendo de Deus. Então Deus fica triste com a humanidade, e então aí começa a acontecer coisas, como nos dias passados, inundações, muita chuva, deslizamento de terra, as pessoas morrendo, cidades sendo cobertas de águas, também raios, terremotos e muitas outras coisas, porque Deus ele cobra do homem. O homem pensa que Deus não cobra. Não, isso aí é um vento que passou e derrubou muitas casas, é um vento que passou e fez com que trouxesse uma grande chuva e trouxe essa inundação. Tem um motivo. Se Deus não permitir, nada disso acontece. Eu quero dar um exemplo aos ouvintes, aos amigos. A Bíblia nos fala que houve um rei. Este rei, ele era rebelde. Ele era o marido de Jezabel. Esse homem, esse rei, ele estava em rebeldia. E a Bíblia nos fala que um profeta de Deus veio a ele, chamado Elias, e disse para ele: somente haverá chuva sobre a minha palavra, porque a palavra de Deus estava na boca daquele profeta chamado Elias. E este rei, o marido de Jezabel, ele não gostava quando Elias falava com ele, porque Elias falava duramente com ele. E então a Bíblia nos relata que houve 3 anos e meio sem chuva na terra. E a terra se secou, os rios se secaram, as árvores, os pastos, os animais morreram. Os homens também estavam numa situação desesperadora. Tudo isso por causa da rebeldia dos homens. E Deus estava cobrando. E no final dos 3 anos e meio, esse profeta chamado Elias, ele orou a Deus e veio uma grande chuva. Estou resumindo. Se eu não resumir, não dá tempo de falar. Ao final dos 3 anos e meio veio uma grande chuva. E a culpa veio sobre o profeta. A Bíblia nos fala que o rei procurava Elias, dizendo que ele era culpado. Jezabel era uma feiticeira e ela procurava a Elias também, mas não encontrava porque Deus havia escondido Elias. E ao cabo desses 3 anos e meio, Elias se encontrou com o rei e disse para ele, mandou o seu secretário dizer a ele: olha, diga para o rei que vem vindo uma grande chuva. Mas antes ele orou 7 vezes, dobrou seus joelhos 7 vezes, o tempo limpo, não tinha nuvens, e ele mandava de vez em quando o seu secretário olhar para ver se vinha a chuva. E nada, a primeira, nada, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Na 7ª vez, ele viu uma mão, uma nuvem do tamanho de uma mão, que estava sobre o mar. Ele disse para o seu secretário: corre e avisa ao rei que uma grande chuva vem vindo para ele e depressa ele vai se molhar. E assim sucedeu. Mas a ira de Deus se manifestou na terra por culpa dos homens, por culpa da rebeldia, da dureza do coração dos homens que não queriam obedecer a Deus. Nós vemos lá os profetas de Baal, 450 homens, que invocavam outros deuses e nada da chuva vinha. Até que Elias chegou a eles, fez um sacrifício
também, e ordenou que fizesse um holocausto ali, uma oferta a Deus, e fizeram, e Elias clamou ao Senhor, e o fogo dos céus desceu e consumiu aquele holocausto. E os homens ali creram e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Realmente só há um Deus, não há deuses não, só há um Deus, Criador dos céus e da terra e de tudo quanto há. Está escrito que sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Criador de tudo. E então, meu amigo, houve fome na terra, terrivelmente, durante 3 anos e meio. Mas nós vemos um outro exemplo, em Samaria, quando Samaria estava cercada pelos assírios, e havia uma grande fome também. E Deus permite que essas coisas venham a acontecer para que os homens venham a temer e a tremer. Temer e tremer, porque Deus, o homem tem que tremer diante de Deus, ele tem que ter medo de Deus. Se o homem não tiver medo de Deus, ele faz muitas coisas erradas. Se o homem não tiver medo da justiça aqui na terra, ele faz muitas coisas erradas. Então o homem tem que ter medo da justiça da terra, e para não fazer coisas erradas, e tem que ter medo da justiça de Deus, para não fazer coisas erradas. Assim mesmo, o homem sendo punido, muitas das vezes sendo preso muitos anos de cadeias, 10, 15, 20 anos, 30, 5, 4, 3, 2 anos, o homem ainda faz coisas erradas. Imagine se o homem não tivesse uma punição, o que seria do homem, o que seria da humanidade? Com tudo isso, o homem, ele falha, ele peca, ele mata, ele rouba, ele estupra, ele faz, ele bebe bebidas alcoólicas até ficar embriagado e sair aprontando. Ele faz com que as drogas entrem no seu sangue, nas suas veias. Então o homem, com tudo isso, ainda além de ter justiça na terra, o homem ainda se rebelia, fica rebelde e comete erros. Imagine se o homem não tiver medo de Deus, o que seria do mundo? O homem tem que ter medo de Deus. Se você não tem medo de Deus, você precisa aprender a ter medo de Deus, porque um dia Deus vai te chamar a contas. Deus vai te chamar para você prestar contas a Ele. Seja você servo, seja livre, seja você crente ou descrente, você vai ter que prestar contas a Deus. E será um juízo sem misericórdia. Deus não vai ter dó não. Agora é tempo de você se arrepender, como estava dizendo a nossa irmã evangelista. Agora é tempo de você se arrepender. Agora é tempo de você se consertar a sua vida, para que você não entre em juízo, para que você não entre em condenação diante da presença de Deus, porque Deus não vai ter dó de você não. Agora Ele tem dó. Enquanto você tem fôlego de vida, há esperança para você, mas é necessário que você faça um pacto com Deus. Eu estava falando em pacto. É necessário que você faça um pacto com Deus e diga: Senhor, eu não quero ser condenado eternamente para ir para o fogo eterno, onde está preparado para o diabo e seus anjos, não. Eu quero, Senhor Jesus Cristo, viver contigo eternamente para gozar a vida eterna, para viver para sempre ao seu lado. Meu amigo, a vida do homem, ela é muito curta aqui na terra. Os dias são curtos, então o homem precisa servir a Deus. Deus quer que o homem busque a sua presença. Deus quer diálogo com o homem. Deus quer que o homem converse com ele. Mas para o homem conversar com ele, o homem tem que pedir perdão dos seus pecados. O homem tem que procurar andar em sinceridade diante dos homens e em sinceridade diante da presença de Deus, para que Deus fale com ele. E Deus fala com o homem. Se você não acredita,
faça uma prova. Deus fala com o homem. Deus, medite bem o que eu vou dizer. Um médico estuda aí diversos anos e precisa continuar sempre estudando para ser um bom médico. Um advogado precisa estudar 5, 6, 7 anos para ser um bom advogado e continuar estudando. E assim sucessivamente outras profissões. Um juiz também tem que estudar muitos anos, um promotor, e é assim dessa maneira. E o homem não acredita que Deus fala com o homem. Por quê? Porque o homem não se prepara. O homem não entra numa escola espiritual falando para ele aprender como deve falar com Deus, para que Deus fale com ele, para que Deus lhe revele as coisas ocultas, e Deus tem revelado muitas coisas ocultas. Meu amigo, Deus tem falado muitas coisas com os homens, somente que aqueles que não se preparam, que não têm o conhecimento, não acreditam que Deus fala com o homem. Como é que você acredita no médico? Ele diz que ele estudou e você acredita. Como é que você acredita no advogado? Ele diz que ele estudou para advogado e você acredita. E você não acredita num homem de Deus, num pastor, num presbítero, num diácono, num homem que busca a presença de Deus? E Deus fala com o homem de diversas maneiras. Deus fala pela palavra. Deus fala em sonhos. Deus fala em revelações. E Deus fala diretamente com o homem. Deus fala ao coração do homem. Deus fala e você ouve a voz de Deus falar com você. Mas é preciso que você tenha uma preparação. E essa preparação é você se dedicar a buscar a presença de Deus, a ler a Bíblia, a jejuar, a orar, a estar em comunhão com Deus e refrear a sua língua de palavras que venham entristecer o Espírito de Deus. Refrear a sua língua. Está escrito: quem quiser ter dias bons, refreia a sua língua e que seus lábios não venham falar palavras de engano. Então, meu amigo, é desta maneira. Então a Bíblia nos fala que Samaria estava cercada também. Ninguém entrava e ninguém saía. Havia fome naquela cidade, a ponto de 2 mães comerem os seus próprios filhos. E agora? Quem é o culpado? É Deus? Não. É o próprio homem, pela sua rebeldia, pela sua dureza de coração, que não quer ouvir Deus falar. A Bíblia nos diz que o homem fecha os olhos, o homem vira o rosto, o homem tapa os ouvidos e não quer ouvir falar de Jesus. Mas você, meu amigo que está me ouvindo, você precisa saber quem é Jesus. Ele é seu amigo, só que você não sabe. Ele é o seu amigo, ele quer tudo de bom para você. Lá em Jerusalém, ele disse, no dia que ele chegou lá em Jerusalém, olhou para aquela cidade, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que te são enviados. Quantas vezes, ó Jerusalém, eu quis vos ajuntar como a galinha junta os seus pintainhos debaixo de suas asas, e tu não quisestes. Meu amigo, Deus quer guardar o povo, os homens, as mulheres, as crianças. Por volta dela, por ali, de repente vem um gavião, um inimigo. O que ela faz? Ela dá um sinal e os pintainhos correm e se escondem debaixo das suas asas. Por quê? Quem ensinou que havia perigo? Mas o homem não quer se proteger debaixo das mãos de Deus. O homem não quer dar ouvido à voz de Deus. Então por isso paga um preço. Por isso vêm essas rebeliões. E ainda virão mais. Até o fim do ano nós vamos passar por muitas lutas, para que Deus possa fazer uma obra na vida do povo, porque Deus está cobrando do povo. Você, meu amigo, Deus está cobrando da humanidade. Deus quer que o homem louve, glorifique, exalte o nome dele, e não fique dando honra a jogadores de futebol, não fique dando honras a políticos,
mas dê honra ao nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que deu a vida e o sangue ali na cruz do Calvário. Meu amigo, você precisa aceitar Jesus Cristo. Você que me ouve, meu amigo, se você não aceitar Jesus, você vai entrar em juízo e em condenação. Você precisa aceitar Jesus como Deus único e suficiente Salvador. É só por intermédio dele que você vai entrar no céu. Por intermédio de outro você não entra. De maneira alguma. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, meu amigo, aceite Jesus. Esta é a finalidade que aqui estou, para que você aceite Jesus, para que você conheça Jesus e que um dia você venha morar nos céus. Você sabe por que eu estou aqui? Porque Deus disse para mim e diz para você também: ama o teu próximo como a si mesmo. Então eu estou te amando, ainda que não te conheço, mas aqui estou para falar do grande amor de Deus para com você. Deus te ama. Louvado seja Deus. E nós estamos chegando ao final do programa. Quantos minutos faltam? Estamos chegando ao final desse programa. Nós vamos falar algumas palavras com Deus e vamos ouvir um pedacinho do hino. Feche seus olhos aí. Vamos clamarmos a Deus em favor desta nação. Esta nação está precisando de oração. Você está precisando de oração. Eu estou precisando de oração. Todos nós precisamos chegarmos mais a Deus. Chegai-vos a mim e eu chegarei a vós, diz o Senhor. Glorioso e eterno Deus, Senhor dos céus e da terra, Criador desse grande universo. Pai, nós estamos em tuas mãos. Este Brasil está em tuas mãos. Esta nação está em tuas mãos. E todas as nações, Pai, estão em tuas mãos, porque tu és o Criador da humanidade. Tu és o Deus único e verdadeiro. Tu és aquele ao qual todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra. Quando lá na cruz do Calvário, tu dissestes ao Pai: Pai, lá eu entrego nas tuas mãos o meu espírito. Naquele momento que Jesus estava na cruz pendurado, ele entregou o espírito dele ao Pai e disse: Pai, está tudo consumado, a obra que tu me deste a fazer na terra. Agora a salvação está aberta, a porta para que o homem que quiser se salvar, que entre por ela, e a porta é Jesus Cristo. Você tem que entrar por intermédio de Jesus Cristo para a sua salvação. E a Bíblia nos diz que Jesus foi lá no inferno em espírito e tomou a chave da morte e do inferno. Ele tomou a chave do dragão, antiga serpente. Ele pisou na cabeça do dragão, antiga serpente, e disse para ele: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele venceu o mundo, ele venceu o pecado, ele venceu o inferno, ele venceu todos os demônios, e agora ele quer que você também vença. Mas você precisa estar ao lado de Jesus, senão você não conseguirá vencer. Sem Jesus, meu amigo, nada somos. Então, meu amigo, eu digo: Pai, no nome de Jesus Cristo, abençoa os teus filhos que ouviram a tua palavra. Pai, que esses teus filhos tenham como uma tábua gravada nos seus corações a tua palavra, e o teu nome seja glorificado. Cura, Senhor, liberta, faz uma obra maravilhosa na vida de cada um. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Sim, ó Deus, está escrito na tua palavra dizendo: se vós abençoares, serás bendito. Pai, eu abençoo como ministro da tua palavra, eu abençoo a todos quantos nos ouviram, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Pelo poder do sangue de Jesus Cristo, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, sejam abençoados e alcance de Deus o socorro, a intercessão, a bênção e a vitória. E nós agradecemos a todos, deixando um abraço. Quarta-feira, se Deus assim permitir, estaremos aqui de volta. Vamos ouvir mais um pedaço do hino para o seu elevo espiritual. Deus abençoe, um abraço a todos, em nome de Jesus Cristo. Tudo acabou, que a prova te venceu e Deus te abandonou. Promessa não tem prazo.